Eu acabo de ver uma entrevista aí concedida ao repórter Oswaldo Constantino, uma entrevista dada pelo Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é presidente do PTB, presidente nacional do PTB. Há muito tempo ele é presidente do PTB. É um político já, digamos assim, experiente, uma raposa velha na política. Ele, para você ter ideia, ele foi a pessoa responsável por dar o pontapé na investigação, na descoberta do Mensalão. Lembra-se, não sei se você se lembra desse momento, houve uma época que ele foi dado prestar um depoimento na Câmara com o olho roxo lá, disse que ele tinha caído, enfim, teve algo assim um pouco estranho nessa época. Então ele é uma pessoa bastante experiente na política, então ele conhece os meandros, o porão, o subterrâneo, conhece o lodo da política brasileira, em especial os porão lá de Brasília. E ele prometeu que iria fazer revelações na live, né, com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que iria mostrar, desnudar o que está acontecendo no Brasil, o complô que existe orquestrado pelo Rodrigo Maia. E de fato ele revelou. As coisas que ele revelou, de certo modo, nós já sabíamos. Nós, assim, eu, os colegas do YouTube, as pessoas que de alguma forma militam pró-Bolsonaro, já sabíamos. Só que é muito estranho, estarrecedor, surpreso, quando você vê uma pessoa assim que sabe do que está falando. Uma coisa é você me ver falar que existe um complô, que existe um processo aí de querer empinchar o presidente. Outra coisa é você ver um político que conhece, ele é presidente nacional do PTB e tem 12 deputados lá na Câmara Federal. Então, esses 12 deputados, mais contatos que o Roberto Jefferson tem, então ele tem a segurança do que ele está falando. Então ele diz que existe sim um processo para retirar o presidente Bolsonaro. Como assim? Porque para tirar um presidente é necessário existir algum crime, corrupção, um crime de responsabilidade, e não tem contra ele, que o Roberto Jefferson deixou claro. Vou deixar o link na live aqui embaixo, peço que você assista depois, assista em velocidade alta, a live tem mais de 1 hora de duração, 1 hora e 25 minutos, então é uma live grande. Se você quiser acelerar ou pode ter a paciência assistir normal, é muito importante você ler, você assistir, que lá ele fala categoricamente, o Bolsonaro nunca foi acusado de corrupção. Do tempo que ele teve no parlamento, nunca foi. Já o Roberto Jefferson diz, reuniões do partido para discutir alguma coisa, sempre ouviu o seguinte de Bolsonaro: olha, o deputado Bolsonaro ele é briguento, encrenqueiro, ele não segue regras, ele é muito cabeçudo, mas nunca disseram que o Bolsonaro mencionou em falar algum dinheiro tomado da cá. Nunca, mensalinho ou mensalão, não, nada. Por isso, sabendo disso, Rodrigo Maia, então, junto com dos seus comparsas, e membros do STF, membros do Senado Federal e membros da Câmara, segundo o Roberto Jefferson, estão tramando para tirar o presidente Bolsonaro da presidência da República. Como assim? Porque se o presidente, no caso o Bolsonaro, perder a governança, isso dá respaldo para o impeachment, para iniciar o processo de impeachment. Como que tira a governança do Bolsonaro? Fazer exatamente isso que o Rodrigo Maia está fazendo. Veja que o Rodrigo Maia que está pautando o governo. Quando o governo manda algum projeto ou até mesmo algum decreto para uma medida provisória, deixa caducar. Exemplo, a carteira digital da Uni deixou caducar, porque Rodrigo Maia junta-se, reúne com os líderes corruptos do Congresso e então ele decide caducar. Com isso, tira a governança. Quando o governo manda algum projeto para o parlamento e acaba sendo aprovado, só é aprovado depois de desconfigurar por completo. Ou seja, existe sim um parlamento branco no Brasil. E isso é proposital, orquestrado por Rodrigo Maia. A denúncia que o Roberto Jefferson fez é muito grave por se tratar de uma pessoa que conhece o sistema político. Ele foi claro, existe já ali um processo de impeachment na gaveta do Felipe Santa Cruz. Se você não sabe quem é o Felipe Santa Cruz, ele é o presidente nacional da OAB, que é um petista de há muito tempo, militante da esquerda. Então, segundo Roberto Jefferson, o próprio Bolinha Botafogo Rodrigo Maia pediu ao Felipe Santa Cruz para redigir e entrar com esse pedido, que já está pronto, segundo o Roberto Jefferson, para ser
encaminhado à Câmara. E aí qual é o acordo do Rodrigo Maia? Junto com os políticos corruptos, não todos, tá? Existe político honesto ainda, poucos, mas tem. É o seguinte, Rodrigo Maia já é presidente da Câmara já pela segunda vez e não pode ter a terceira, né, na mesma legislatura. O que o Rodrigo Maia quer fazer? Mudar o regimento. Então a troca, eu mudo o regimento, vocês mudam o regimento para mim, em troca, né, eu dou dou início ao processo de impeachment do presidente. Só que, segundo o Roberto Jefferson, é necessário primeiro que dê entrada com o impeachment e depois os parlamentares então cumpram o acordo. Ou seja, primeiro é o início do processo de impeachment do presidente Bolsonaro e depois o pagamento vem ao mudar ali o regimento da Câmara para poder então a pessoa ser presidente da Câmara quantas vezes quiser. Veja só como é sórdido. Percebe? Eles falam assim que o Bolsonaro não quer dialogar. Mas você percebe que o Bolsonaro já tenta de todas as formas dialogar. Faz condecoração de Rodrigo Maia, Toffoli e outras pessoas aí, sabe? Tenta manter um bom diálogo e acaba, sabe, acontecendo? Pessoas como Nando Moura o chama de traidor. Nada mais que o Bolsonaro está fazendo, tentando manter uma boa convivência com o parlamento, mas os parlamentares podres não querem. Rodrigo Maia não quer. Gente, você precisa ter consciência. Já falei, vou repetir. No Brasil, existem 3 inimigos maiores no Brasil. Parlamento, hoje comandado por Rodrigo Maia. STF, e nessas ordens que eu estou falando, nessa ordem, tá? Parlamento, comandado por Rodrigo Maia, STF, comandado por Gilmar Mendes. Mas você fala assim, ora, mas quem é o presidente do STF é o Dias Toffoli, só que Gilmar Mendes que dá as cartas. Gilmar Mendes, observe no plenário, quando Gilmar Mendes fala, todo mundo quieta, todo mundo fica pianinho. E terceiro, a mídia. O Bolsonaro tem poucos parlamentares, poucos políticos honestos do seu lado. A única segurança que o presidente Bolsonaro tem somos nós, tanto nas redes sociais como nas ruas. Então o presidente precisa da gente, precisa mostrar apoio. Não podemos deixar o Rodrigo Maia, junto com essas pessoas, fazer o que estão querendo fazer. Não podemos. Durante a live lá do Oswaldo Eustáquio, ele falou que naquele momento, por volta de 8h30 da noite, 9 horas da noite, estou falando no dia do dia 19 de abril, estava reunido na casa do Rodrigo Maia, membro do STF, como Gilmar Mendes e outras pessoas lá. Lá na live do Oswaldo Eustáquio, ele fala quem são as pessoas. Então depois, pessoal, vai lá. Compensa você ir lá, dá uma olhada lá. Porque o que está acontecendo no nosso país é muito grave. Não é teoria da conspiração. Existe sim um golpe orquestrado por Rodrigo Maia, João Dória, Ronaldo Caiado, incluindo Mandetta, enfim, Davi Alcolumbre. É muito grave o que está acontecendo. As pessoas de repente pensam, não, isso é teoria. Não, isso se confirma agora com a pessoa que conhece o poder, como eu venho dizendo. Pessoas, quando o Bolsonaro acena, faz alguma graça, como diz o traidor do Nando Moura, e diz que o presidente traiu, não. Mas o presidente Bolsonaro, ele condecorou o Maia, por exemplo, tentando fazer essa relação. Sabe quando você está querendo, fazer amizade com alguém assim, que você fica tentando agradar, que você tenta ser o bonzinho, tenta de todas as formas agradar, e a pessoa te dá coisa? É mais ou menos isso que está acontecendo. Só que quando fala isso, o Nando Moura chama o presidente de traidor. E agora? O presidente precisa da gente. Nós não podemos deixar o Rodrigo Maia. O inimigo número um hoje chama-se Rodrigo Maia. É o parlamento, tá? O Rodrigo Maia que está cabeceirando, orquestrando isso aí. É muito bom destacar. Claro, em parceria com o PSDB. Tá? PSDB de João Dória, de FHC, de Aécio Neves e tantas outras aí. Observe que o Rodrigo Maia, ele traz para si, como não, ele está governando. O Rodrigo Maia está governando o país. Isso segundo Roberto Jefferson,
o Roberto Jefferson, isso é proposital, justamente para tirar a governança do presidente Bolsonaro, para eles virem então com o impeachment do presidente. Se conseguirem tirar o presidente, se a gente não fizer nada, se a gente não se mobilizar, não só nas redes sociais, mas também nas ruas, ir para manifestação, dar apoio ao presidente, mostrar para essas pessoas que não somos robô, que o apoio que o presidente tem não são de robôs, são de pessoas que querem a mudança no Brasil. Eu disse no outro vídeo, nós estamos apenas no início da transição para novos tempos, no início do bem contra o mal. É muito importante você observar. Eu vou frisar novamente, não deixe o presidente sozinho. Agora que nós precisamos, que o presidente mais precisa da gente, muito mais do que na própria eleição. Porque o que está se armando contra o Bolsonaro não é brinquedo, não é fácil, e único escudo que o presidente tem, que o presidente Bolsonaro tem, somos nós. Quando nós defendemos o Bolsonaro, nós estamos defendendo a nossa liberdade de expressão e a liberdade também de imprensa, dos jornalistas independentes de poder divulgar suas notícias. Então, pessoal, talvez eu volte a fazer de repente um balanço, vou rever novamente essa live, já está um pouco tarde, e depois eu trago outros compactos para você de algumas falas que eu achar interessante. Por hora, só gostaria de chamar a atenção para você e pedir, não deixe o nosso capitão sozinho, ele precisa da gente e a gente precisa do capitão lá no Palácio do Planalto. Um abraço, pessoal, tamo junto, até mais.